Olá, professor Márcio. Olá, boa noite, meu amigo Felipe. Que Tudo em prazer estar aí paz, mestre? conversando com você. Que orgulho, que orgulho e que honra incrível estar Olá, aqui nessa live paz, hoje. Tudo bem? orgulho e satisfação Olá, imensa. professor Iago. Seja bem-vindo também. Muito Muito obrigado, professor obrigado aí pela sua Martins. presença. Que satisfação estar ao lado de vocês. Satisfação incrível. Que ótimo. Então vamos só aguardar mais aí um pouquinho, né? As pessoas entrarem, tá avisando todo mundo aí para a gente começar, né, nossa primeira live desse projeto aí bacana, que eu acho que a gente vai poder contribuir aí com muita gente que está se preparando aí, né? Está na batalha dos concursos públicos, né? Sim, sim. Com certeza, Enquanto isso, professor. professor Martins, se o senhor me permite esse espaço inicial aqui, Claro, Iago. só para agradecer publicamente a todos os relevantes serviços que o senhor vem prestando e ajudando a todos os concurseiros. Eu acho que eu falo em nome de toda a nação concurseira aqui, que com certeza consulta o Dizer o Direito. Eu costumo dizer, né, que a preparação para concursos públicos se difere, varia de candidato para candidato, mas eu, muito sinceramente, não conheço ninguém no meu círculo e que não tenha se preparado com o Dizer o Direito, ter tido acesso às suas materiais. Então, para mim, é uma satisfação imensa estar aqui nessa live hoje e poder agradecê-lo aqui nessa live. Também agradecer ao professor Felipe Augusto, um excelente profissional que vem se destacando aí no cenário nacional como professor de humanística. Já tive acesso a algumas aulas dele na época que me preparava para a magistratura e já vinha se consolidando com o seu didatismo, né, reconhecimento nacional já, e agora com essa obra, então, solidifica nesse cenário. Então, meus parabéns, Felipe, viu? E para mim é uma grande Oh, satisfação estar aqui. muito Iago, obrigado muito mesmo, Iago. obrigado. Muito obrigado, Iago. Sim. Iago, como um jovem juiz, ele pôde se beneficiar da satisfação, da honra de que é estudar jurisprudência pelo Dizer o Direito. Eu, já como um veterano do mundo dos concursos, de muito tempo atrás, eu sou testemunho de outra coisa. Eu sou testemunho de como era estudar jurisprudência antes e depois do Dizer o Direito. Pra vocês terem noção, tinha um grupo de estudo que se reunia todos os sábados para ler e juntos decifrarmos o que era a jurisprudência. Depois do Dizer o Direito, isso deixou de fazer qualquer sentido. Você pode até se reunir para estudar junto o Dizer o Direito, que já decifra a jurisprudência. Mas na minha época a gente tinha que se reunir para decifrar a jurisprudência juntos. Então, o professor Márcio realmente transformou o mundo dos concursos. É Oh, verdade. muito obrigado pela generosidade de vocês. Eu fico muito feliz, agradecido, né? Porque realmente é uma missão de vida, é algo que me deixa extremamente feliz, né? Mas eu acho que a gente já tem aí um bom número, né, de pessoas, já estamos aí 7 e 5. Então, eu queria, né, cumprimentar todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão dando esse prazer, aí está parando um tempinho, né, do seu descanso, do seu lazer, né, das suas atividades, para nos ouvir. Né? Eu queria explicar inicialmente o que são essas lives. A gente lançou no final do ano passado e início desse ano uma coleção de manuais de doutrina com aquilo que a gente acredita que possa contribuir para os candidatos. Né? Então, são autores assim pensados cuidadosamente, são autores que a gente teve um cuidado muito grande na hora de selecionar, e o material é todo feito para que o aluno renda o máximo possível, né? Ou seja, que ele tenha acesso a materiais de qualidade, mas na medida certa, né? Sem exageros e sem faltar nada. Né? Então, foi essa nossa tentativa junto com os autores, e eu estou muito feliz, né, com a recepção que a gente está tendo, com o feedback das pessoas, dos alunos, dos candidatos. E aí, como uma forma de agradecer a todos vocês que, né, deram esse voto de confiança a todos nós, aos autores, né, que a gente está divulgando, a gente resolveu fazer uma série de lives, né, como uma forma de retribuir esse carinho que vocês nos deram. Nessas lives, a gente vai abordar aqui vários temas interessantes para concurso, várias dicas, né, que vão ser dadas. E hoje a gente não poderia, né, começar melhor
do que com o professor Felipe Augusto dos Santos Nascimento, que vai falar sobre como estudar humanística para as provas objetivas dos concursos públicos, né? A humanística que veio aí primeiro como um bicho-papão aí assustando muita gente, né? E aí depois de um tempo se acalmou um pouco, as pessoas começaram já a saber como estudar, e aí veio, né, uma nova resolução do CNJ, que a gente vai falar sobre ela, que já bagunçou tudo de novo, já deixou a gente preocupado como é que vai ser cobrado isso nas provas, né? Então, hoje a gente vai receber o professor Felipe Augusto. Para quem ainda não conhece, né, eu acho que poucas pessoas não conhecem ainda, mas ele é graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, né, o lindo Ceará, que eu adoro Fortaleza, né, minha esposa, a família dela é toda de Fortaleza, então a gente vai muito para aí. Ele é mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutor em Direito pela UFC, defensor público federal, professor substituto da UFC, professor, coordenador e fundador, né, do curso Ouse Saber, né, um excelente curso preparatório que está há muitos anos prestando um ótimo serviço social, ex-procurador do Estado da Paraíba e ex-procurador do município de Natal. Né? Fiquei cansado só de ler aqui o currículo, né, do professor Felipe. É verdade. Só avisando, antes de eu passar a palavra para o Felipe, né, que ao final dessa live, né, nós vamos divulgar um cupom de desconto para que as pessoas que se interessem possam comprar o livro do professor Felipe com um preço mais barato ou algum dos livros da coleção de Zero Direito. Né? Eu estou aqui, vou mostrar antes de passar a palavra para o Felipe, está aqui, ó, esse é o livro, né, um dos filhos do Felipe aí. Tô aqui com o meu também, tô aqui com o meu também. Isso, né? E aí eu queria, né, passar a palavra para o Felipe para ele dar as boas-vindas iniciais para as pessoas que estão nos assistindo, dar uma boa noite e a gente começar a bater um papo aqui sobre humanística e provas objetivas. Perfeito. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela apresentação. Fico muito feliz com as palavras. Queria agradecer a presença do Iago também aqui, que está representando o Ouse Saber, que é uma parte muito importante da minha vida. E o Iago, para mim, como um jovem juiz, um talentosíssimo juiz, recém-aprovado, ele para mim, representa assim, um grupo de pessoas que é muito importante na minha vida hoje, que são os alunos que se preparam para as provas de magistratura, que acabam sendo assim, meus companheiros diários de longas conversas sobre humanística. Os grupos de WhatsApp sobre humanística, eles fazem parte dos meus dias e me trazem reflexões muito importantes sobre o direito. Então, Iago representa muito desse grupo que para mim é tão querido. Então, obrigado, Iago, por você estar aqui hoje, representando o Ouse e representando todos aqueles que se preparam para a magistratura e que sonham chegar onde você acaba de chegar, que é na magistratura. Você é um símbolo, com certeza, para todos esses concurseiros. Professor, o senhor introduziu muito bem o tema, né? Que é um tema que eu acho que assim, as pessoas ainda estão bem preocupadas para entender o que foi que aconteceu e, pelas dúvidas que eu recebo no meu perfil de professor aqui, o @prof. Felipe Augusto, eu recebo dúvidas diárias pelo direct do Instagram. As pessoas ainda não entenderam muito bem o que foi que aconteceu, só escutam humanística e não entenderam muito bem ainda o que foi que aconteceu. E muita gente nem entende o que é humanística, né? Eu mandei até fazer uma camisa aqui, né? Filosofia e sociologia, psicologia e direito e humanística. Mas humanística, na verdade, é um campo de estudo que reúne outras disciplinas e, a partir de uma resolução do finalzinho do último trimestre de 2021, vai cair em todas as provas objetivas de magistratura. Então, tem muita gente que ainda nem sabe disso. Assim, as pessoas que querem começar a estudar magistratura ainda não atentaram que tem uma nova disciplina para ser estudada, que é a humanística. Vai cair na sua prova objetiva. Se você ainda não sabe disso, saiba a partir de agora. Antes caía só na prova subjetiva, né? Antes caía apenas na parte da prova escrita. Agora vai cair desde a prova objetiva. E outra inovação relevante dessa resolução, que é a resolução 423 do CNJ, a resolução 423 ela mudou a resolução 75, que, para quem não sabe, é a resolução geral que disciplina o concurso da magistratura para todo o país. Então,
a resolução que disciplina a magistratura para todo o país, que traz as disciplinas, é a 75. E no último trimestre de 2021 veio a resolução 423, que disse: agora humanística cai não só na prova subjetiva, como cai também na prova objetiva. E não bastasse isso, né? Não bastasse dar esse trabalho para os concurseiros de ser cobrado na prova objetiva, ainda aumentou o rol de disciplinas que estão dentro desse campo de estudo, que é a humanística. Então, o que é a humanística? Hoje em dia, pela nova resolução do CNJ, é o campo de estudo o campo de estudo que engloba filosofia do direito, sociologia jurídica, análise econômica do direito, foi uma inserção da resolução 423, psicologia jurídica, ética e o Estatuto da Magistratura Nacional, e mais, direito digital e direito antidiscriminação. Então, a resolução 423, ela acrescentou 3 matérias: análise econômica do direito, direito digital e direito antidiscriminação. Então, hoje nós temos todas essas disciplinas como componentes da humanística, e todas elas vão cair desde a primeira fase da magistratura. Mas é importante que se diga que não cai humanística só em magistratura, por mais que a resolução traga isso expressamente. Muitos concursos de Ministério Público, por exemplo, hoje saiu o resultado do Ministério Público do Ceará, né? Saiu o resultado do Ministério Público do Ceará. No Ministério Público do Ceará, caiu, desde a prova objetiva, caía humanística, caía lá a teoria do direito, certo? Ainda tem teoria do direito, eu esqueci de dizer, a matéria é teoria do direito. São tantas que eu esqueci de dizer, ainda tem teoria do direito. Então, caía no MP desde a prova objetiva, no MP Ceará, e outros também caem. No MP do Piauí, por exemplo, caiu também, então cai em Ministério Público também. Assim como cai bastante em prova de defensoria. Praticamente todos os últimos concursos de defensoria caiu humanística. E eu ministro aulas de humanística desde 2017, aproximadamente. Então, quando houve essa mudança da resolução do CNJ, eu que já ministrava muitos cursos, todos os cursos de segunda fase de magistratura eu ministro cursos de humanística lá no Ouso Saber, a gente conversou, não foi, professor Márcio? Eu disse: professor Márcio, essa é a oportunidade aí, se o senhor me der essa oportunidade aí, a gente vai escrever esse manual, porque vai ser algo muito importante. E as pessoas que estavam com o estado de consciência um pouco mais ativo, na hora que eu informei, que eu comecei a divulgar aí no meu Instagram mesmo, que viria esse manual, que viria esse curso, as pessoas ficaram bastante interessadas. Eu fiquei muito feliz com a receptividade. E quando foi dito que o manual viria dentro da coleção do Dizer o Direito, a recepção simplesmente assim cresceu exponencialmente, a felicidade das pessoas, porque o que carrega a marca do Dizer o Direito carrega um selo de qualidade, né? Então, para mim, foi uma responsabilidade muito grande que o livro saísse pela coleção do Dizer o Direito, mas foi um momento de êxtase, porque assim, o trabalho do senhor foi inspirador para mim, e poder estar junto do senhor nesse projeto e trazendo um livro que eu acho que pode agregar é uma coisa que me deixa muito feliz, realmente. Que bacana, professor Felipe. Então, assim, só para explicar, né, reforçar, né, o que o Felipe está dizendo, humanística, ele engloba vários campos, né, do conhecimento. Então, você tem filosofia do direito, sociologia jurídica, teoria do direito, psicologia jurídica, né? Aí tem agora a análise econômica do direito, que é uma coisa assim, que eu gosto muito, mas é uma coisa difícil, né, de a gente resumir em poucas linhas. Direito digital, né, com todas essas inovações, direito da antidiscriminação. E aí você estudar tudo isso, né, por vários manuais, por várias obras, é muito complicado, né? Eu queria que o Iago explicasse um pouco para a gente essa dificuldade que ele teve, né, no momento de fazer esse estudo, e que desse algumas dicas aí, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Você que acabou de ser aprovado, né, no TJ Bahia, qual foi assim, a dificuldade que você teve enquanto estudante se preparando, e aquilo que você poderia deixar de dica para quem está nos assistindo aí? Como estudar humanística, né?
eu tenho uma dica, né? Que é por essa obra aqui, né? Mas eu queria ouvir você também. É uma dica muito boa, professor Márcio. Mas é isso. Antes de mais nada, eu peço licença para me apresentar brevemente, né? Está agradecendo uma vez mais aqui o convite. Para mim é uma honra falar em nome do Uso Saber. Sou professor de sentença penal aqui no Uso Saber e tenho um carinho imenso, porque também fui aluno dessa casa, e a casa que veio do Nordeste, o meu Nordeste, então para mim é uma felicidade muito grande fazer parte desse timaço. Então, agradeço ao professor Márcio, ao professor Felipe, pelo convite, como falei logo no início. Eu sou Iago Ferraro, né, juiz de Direito aqui no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e antes de ser juiz, fui nomeado promotor em MB de São Paulo. Então, eu acompanhando o que os senhores já disseram aqui agora há pouco, tem alguns pontos que eu gostaria de comentar. O primeiro deles, que o professor Felipe falou agora há pouco, né, da presença de humanística nos demais concursos, que não só a magistratura. E isso foi bem interessante, professor Felipe, porque na minha prova oral de promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, de 93, eu me lembro bem de algumas passagens de ter me destacado perante a banca examinadora em razão também do conhecimento de humanística. Né? E a humanística tem esse conteúdo mais vasto, né? Não só aqueles temas mais abstratos, né, que o professor Felipe explica muito bem com o didatismo que lhe é peculiar, mas também, e sobretudo na Resolução 75 do CNJ, de alguns critérios mais positivados, digamos assim, como ética e como algumas resoluções do CNJ. Por exemplo, humanística, na minha prova do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, na segunda fase, foi sobre justiça multiportas. Né? Então, foi um tema que eu discorri bem, graças a Deus. O conhecimento humanística, ter estudado para humanística, me alavancou muitas posições assim no concurso, né? Na minha segunda fase. Então, assim, é interessante o que o professor Márcio falou agora há pouco, da diversidade de materiais, e essa obra vem em um bom momento, né, para condensar todo esse conhecimento. Porque eu me lembro que logo no início, né, da preparação, quando eu ainda estudava para concurso de analista, eu fui servidor por muito tempo, né, no Poder Judiciário, fiz concursos diversos para analista, e eu me lembro quando eu comecei a me dedicar para juiz, né, nos concursos de juiz e promotor, eu ouvia dizer, humanística, você não vai aprender, né, porque as pessoas tinha uma resistência muito grande. Eu sempre gostei de humanística, mesmo por conta do meu mestrado, né? Eu tenho uma veia acadêmica muito forte, eu fiz mestrado, então meu contato com humanística era muito mais palatável, eu gostava muito disso. Mas eu ouvia muitas pessoas falarem, humanística você não vai aprender, desista. Hoje o candidato não pode se dar esse luxo em concursos de alto nível, né? Evidentemente. E, sobretudo, com as alterações das resoluções 423, porque não só se restringe à segunda fase, mas antecipou a cobrança para a primeira fase e permeia todas as etapas do concurso. Então, depois disso, o meu contato com a humanística se dava por materiais, né, do mestrado que eu tinha, que eu estudei ao longo da vida, mas que não são efetivamente tão populares, né, no mundo do concurso público, justamente por carecerem de objetividade. E agora os concurseiros contam com um excelente material. Eu ainda não tive acesso ao Voltei, porque pode adquirir, porque o humanística é importante, é bom que se diga. Não só para concursos públicos, mas também para a vida profissional, né? Os futuros juízes, a interdisciplinaridade é exigida dos magistrados na atuação jurisdicional, né? Então, isso é evidente assim, na resolução 423, nas razões, né, da promulgação da edição da resolução. Então, é importante. Com certeza. Uma coisa que é interessante, Iago, é o seguinte, quando eu fui começar a dar aula de humanística também, eu também vinha do mestrado, do doutorado, né? E no mestrado e doutorado a gente acaba trabalhando esses temas, mas de uma forma muito diferente, muito mais aprofundada e que é muitas vezes inviável para o concurseiro que já tem que estudar todas as outras matérias ter acesso a esses conteúdos. Então, quando eu comecei a dar aula, era notória a carência de bibliografia que condensasse. E a obra agora, o Manual de Humanística, ela acaba acertando um momento muito profícuo, porque com a inserção de novos temas, isso meio que voltou para a estaca zero. Então, voltava até a carência porque não tinha materiais sobre análise econômica do direito, direito digital e direito antidiscriminação voltados para concurso e voltados para prova de magistratura ou defensoria, ou seja, a carreira que for. Então, muita gente me pergunta, é a pergunta que eu mais escuto a respeito do livro.
o livro já trabalha análise econômica do direito, direito digital e direito antidiscriminação. E, assim, para minha felicidade, eu encho a boca para responder sim, já engloba análise econômica do direito, direito digital e direito antidiscriminação. Inclusive, deu um trabalho enorme fazer isso, uma correria no final do ano, porque a gente tinha que escrever do zero, eu escrevi tudo do zero, esses pontos aí que foram inseridos pela Resolução 423. Então, assim, para quem quer estudar, realmente, hoje em dia, eu posso, com tranquilidade no coração, dizer que o livro vai condensar todos os pontos da resolução e até mais, porque eu acredito que é necessário dar uma visão mais ampla, porque normalmente o aluno que chega para estudar humanística, mesmo que ele esteja na segunda fase da magistratura, ou ele viu há muito tempo essas matérias, e normalmente quando viram na faculdade não gostaram, ou às vezes nem viram. Então, eu tenho que dar uma introdução aos temas, e esse é o meu estilo nos cursos de videoaulas e no manual também não foi diferente. O meu estilo é dar uma introdução aos temas para gradualmente, sem o aluno perceber, e aprofundando as temáticas. Certo, muito legal. O Iago estava falando isso, né, dessa interdisciplinariedade, e é muito interessante, porque na minha prova discursiva de penal, caiu, na verdade, uma questão que era mais de filosofia do direito do que de penal, né? Se você poderia dominar tudo de direito penal, assim, da dogmática penal, enfim, mas se você não linkasse com a filosofia do direito, né, você não tinha a pontuação completa, né? Então, desde aquela época, né, e até agora só aumentou ainda mais essa ligação, né, entre todos os ramos, com a humanística servindo de substrato, né, para apoiar todas as disciplinas. Mas, professor Felipe, vamos ajudar quem está nos vendo aí. Muita gente pergunta, mas Márcio, como numa prova objetiva eles vão cobrar aqueles temas mais filosóficos, mais gerais? Como cobrar, por exemplo, filosofia do direito ou sociologia jurídica, psicologia jurídica em uma prova objetiva? Aquele que está se preparando para os concursos, que ainda não fez uma prova que cobrou isso, o que ele vai esperar, né? O que você pode dar de dica aí para quem está nos assistindo? Perfeito, professor. Essa pergunta é muito boa, porque assim, eu acho que esse é um dos pontos que é o maior desafio, que a gente vai ter a partir de agora. E como eu disse, né, que a gente já trabalha, eu já acompanho essa parte de humanística, não só em magistratura, mas também Ministério Público, Defensoria. É curioso isso, porque nesse ponto, essa experiência que eu tenho em Defensoria Pública e Ministério Público vai ajudar o pessoal da magistratura também. Por quê? Porque no Ministério Público e na Defensoria já há um costume, já há uma prática de cobrar isso desde a prova objetiva. Então, dá para ter uma noção, a partir das provas de Defensoria e de Ministério Público, como esses temas podem vir a ser cobrados. Também foi interessante escrever o livro depois da resolução e ciente de que vai cair desde a prova objetiva, que isso me permitiu colocar no livro já algumas questões objetivas ao final de cada capítulo. Algumas questões de concurso de defensoria, de Ministério Público. Por quê? Porque a gente ainda não tem questões realmente objetivas de humanística para a magistratura. Inclusive, antes mesmo do livro ficar pronto, já tinha saído o edital do TRF3, que é o primeiro que vai ter, e essa prova ainda não aconteceu. Então, realmente, a gente ainda não tem nenhuma prova objetiva depois da resolução que a gente possa ter de parâmetro. Mas isso não significa que a gente não possa contribuir, porque tem essa experiência das outras áreas. Então, o que eu posso dizer para você que está assistindo agora e está ansioso para saber como temas filosóficos podem cair em prova? Algumas dicas muito básicas que, inclusive, orientaram a confecção do livro. Primeiro, é muito importante você conhecer a ideia central de cada autor, certo? Na filosofia, sociologia, psicologia, existem alguns autores que são os grandes nomes de cada área. E é por isso que, ao longo do livro, a gente trabalhou essas ideias centrais, principais, né? Isso acontece também na prova subjetiva. Vou dar um exemplo muito simples. Acabou de cair no Paraná, certo? Um tema que é uma figurinha carimbada em prova de humanística, que era o pensamento de John Rawls,
O Liberalismo Igualitário de John Rawls, por exemplo. Você Tá tem no que livro. saber... Só pra... Tá no livro, com certeza, tá no livro. Eu já li esse trecho aí. Tá no livro, com certeza. Então, você saber quem é John Rawls, o que ele pensa e qual a ideia central, é o primeiro caminho. Então, o livro ele foi escrito nessa pegada de passar a ideia central de cada autor. Porque, às vezes, se você sabe o nome do indivíduo, o nome do filósofo, do sociólogo, do psicólogo, e a ideia central, na maioria das vezes você já responde a pergunta. Então, assim, qual vai ser o nosso desafio? Articular muitos autores, né? Vários autores e a ideia central. Mas o livro já foi pensado com essa dinâmica de te fornecer essa informação. Então, o grande desafio para você vencer essas questões, creio eu, e aqui é a minha aposta, né? E eu gosto de apostar em concurso, eu gosto de fazer aposta. Como a gente não tem nenhuma prova objetiva ainda de humanística, mas vamos ter muitas a partir de agora, a minha aposta é que esse vai ser o grande X da questão. Vai ser o grande diferencial de quem vai acertar as questões de humanística. E eu acho que a partir de agora, num mundo de concurso que tá tão difícil, né, que as notas de corte estão tão altas, a humanística pode ser um grande diferencial na hora de você alcançar essa nota de corte. Eu acho que o grande diferencial vai ser esse. Aquele que conheceu o autor e o seu pensamento principal, ele vai se destacar nas provas objetivas de humanística. Muito bacana. Pessoal, só para quem está chegando agora, quem não estava acompanhando a live desde o início, né, nós estamos aqui tratando de como estudar humanística para as provas objetivas dos concursos públicos, né, com o professor Felipe Augusto dos Santos Nascimento, que é autor desse livro, né, o Manual de Humanística, né, com a preparação específica para concursos públicos, né, todo atualizado com base já na resolução 423 do CNJ, que incluiu novas matérias, né, e também estamos aqui com a participação especial, né, do professor Iago Dalto Ferraro, que é juiz do TJ da Bahia. E aí a gente já comentou aqui várias vezes, né, durante essa live, que essa resolução 423 ela passou a exigir nos concursos da magistratura um novo campo de conhecimento chamado direito da antidiscriminação. E eu imagino que muitas pessoas não sabem, né, do que se trata, né, o direito da antidiscriminação. Eu queria pedir para o professor Felipe para ele explicar, claro que em linhas gerais, de forma bem rápida e resumida, né, o que significa isso, né? Para quem nunca ouviu falar, o que consiste o direito da antidiscriminação, professor? Perfeito, professor. Professor, foi uma inserção também da Resolução 423, e o que é o direito da antidiscriminação? É basicamente um ramo dos direitos humanos, e tem sido uma preocupação cada vez mais constante do CNJ exigir do magistrado essa preocupação. É uma demanda geral da sociedade, claro, né? Lutar contra o racismo, as diferentes formas de discriminação. Então, dentro dos direitos humanos, existe um braço dos direitos humanos que são aquele conjunto de normas que lutam contra as diferentes formas de discriminação. Discriminação em razão da raça, discriminação em razão da orientação sexual, discriminação em razão do gênero, discriminação em razão de alguma condição existencial, como uma deficiência. Então, o direito à antidiscriminação é esse ramo específico dos direitos humanos que cuida dessa temática e, a partir de agora, é exigido dos magistrados que também tenham um conhecimento da dogmática e da teoria do direito à antidiscriminação. Vai ser uma exigência. E para quem ainda não entendeu a dimensão da importância disso aqui, se prepare, porque a tendência é que nos próximos meses, talvez dias, o CNJ aprove não só o direito à antidiscriminação já está aprovado, mas o CNJ vai aprovar também a cobrança de direitos humanos, de uma forma geral, desde as provas objetivas da magistratura. Então, o magistrado ter conhecimento de direitos humanos, que já era uma exigência antiga de vários movimentos sociais que já cobravam isso do CNJ, isso vai virar realmente algo
normatizado dentro da estrutura do CNJ. Então, direito antidiscriminação, a tendência é ser bastante cobrado, porque direitos humanos vem aí já no encalço do concurseiro que estuda para a magistratura. Muito bacana. Acho que deu uma noção muito interessante, né, para quem que nunca tinha ouvido falar. E um outro campo de conhecimento também que entrou agora, né, um que eu gosto bastante, é a análise econômica do direito, né, professor Felipe? Então, explica para a gente, explica para quem está nos ouvindo, nos vendo, o que é a análise econômica do direito, quais são as implicações, né? Qual é o seu principal teórico? Explica um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. Perfeito, professor. Professor, análise econômica do direito é uma área que eu noto, assim, dos meus estudos, que a magistratura gosta bastante. Os magistrados gostam bastante. Aqueles que já são magistrados gostam bastante. Eu acho que a magistratura é a área das carreiras jurídicas que mais fornece estudiosos da análise econômica do direito. Isso me chama bastante a atenção. E eu acredito que isso é uma temática que, por isso, foi uma temática que cresceu tanto. Em especial, por exemplo, o ministro Luiz Fux, presidente do STF e, consequentemente, do STJ, também é um apaixonado por análise econômica do direito. Acho que ele foi um dos grandes mentores aí da inserção da disciplina para os concursos de magistratura. A análise econômica do direito, até recentemente, ela tinha uma vertente, ela continua tendo essa vertente, hoje em dia é uma vertente mais clássica, que é aquela que analisa os problemas jurídicos à luz das consequências econômicas das decisões judiciais. Então, qual o impacto econômico? Essa vertente ela tem um autor prioritário, primordial, mais relevante, que é o Richard Posner, que é o grande representante da teoria clássica da análise econômica do direito, representante da escola de Chicago, que tem uma teoria básica que quanto mais desenvolvimento econômico uma sociedade tem, melhor essa sociedade será. E isso faz com que ele defenda que as decisões judiciais elas devam proporcionar sempre, devam avaliar, devam refletir sobre o impacto que causam na economia. Se elas promovem esse desenvolvimento econômico, elas serão as melhores decisões a serem tomadas. Se elas vão contra esse sentido, elas devem ser contidas, as decisões. Então, nesse sentido, que é essa visão mais clássica da análise econômica do direito, basicamente o certo a decidir seria aquilo que gera desenvolvimento econômico. Isso é bastante polêmico, tem um debate gigantesco entre Posner e Ronald Dworkin, que é outro grande nome da teoria do direito norte-americana. A brincadeira com os nomes dos livros, né? Levando Sim. Os direitos a sério, né? Levando os custos a sério. Né? Exatamente. Eles debatem em várias obras diferentes, eles debatem, e no livro, inclusive, eu abri um tópico específico para tratar desse debate, porque eu acho que é uma excelente questão de prova, principalmente prova subjetiva, o debate dos dois, e eu mostro os argumentos usados por um, os argumentos usados por outro. Dworkin vai dizer que em momento nenhum a gente pode dizer que desenvolvimento econômico garante que uma sociedade seja melhor que a outra, e por aí vai. Mas tem essa vertente. Mas existe um outro mundo da análise econômica do direito, que no Brasil ainda é um mundo novo, e que o CNJ foi muito específico ao chamar a atenção para ele na resolução, que é a parte da análise econômica comportamental, que é um campo que está numa zona gris entre economia, direito e psicologia, porque ele vai refletir o que nos leva a decidir, no sentido de que todas as nossas decisões elas são limitadamente racionais, no sentido de que nós não temos todas as informações sempre para decidir. Então, se nós não temos todas as informações para decidir, com base em que nós decidimos? E aí entram heurísticas, vieses. Heurísticas são atalhos de raciocínio, né? Em inglês são shortcuts, são formas rápidas de pensar. O grande nome dessa temática é o Daniel Kahneman, que tem um livro de introdução à ciência muito famoso, que é o Rápido e Devagar,
que ele vai trabalhar justamente heurísticas, que são essas formas rápidas de pensar que nos permitem tomar decisões, e os vieses, que basicamente são falhas em heurísticas, que nos levam a tomar decisões que nem sempre são as melhores. Então, você vê dois vinhos numa prateleira, eu vou trazer para um exemplo mais popular, vê duas cervejas numa prateleira. Né? Você vê duas cervejas numa prateleira, uma custa R$ 70, outra custa R$ 10. A tendência de você ver e julgar aquelas duas cervejas é que qual é a melhor? A de R$ 70, né? Porque a gente tem um viés da ancoragem, que ao longo do tempo nos foi ensinado que se é mais caro é melhor. Mas se eventualmente você faz um teste cego das duas cervejas, pode ser que o seu paladar lhe revele uma coisa diferente. Então, assim como existem heurísticas e vieses para coisas banais da vida, essas heurísticas e esses vieses, eles podem ter efeitos muito bons ou extremamente perigosos e, por vezes, odiosos numa decisão judicial. Então, um viés que é muito estudado, principalmente no processo penal, por exemplo, é o viés da confirmação. Então, se o seu cérebro, ele está condicionado a achar que, por exemplo, determinado grupo social é criminoso, você vai ter uma tendência a procurar fundamentos para justificar os seus preconceitos. Isso é o que se chama de uma decisão enviesada, né? Que é baseado no viés da confirmação. Então, a análise econômica do direito é um mundo novo para as provas de concurso, principalmente nessa perspectiva mais moderna, mais contemporânea, que é da análise econômica comportamental. Acho que tem mais de 200 heurísticas e viés catalogados. Obviamente, eu acho que não vai precisar saber tudo, mas os principais a gente trabalha na obra, e eu acho que vai cair muita questão perguntando o que é o viés tal ou viés qual, e dando exemplos, casos práticos, e perguntando qual foi o viés que levou o magistrado a uma decisão equivocada e assim por diante. É verdade, esse tema é apaixonante mesmo, né? E aqui até o registro, né? O trabalho de alguns colegas magistrados, por exemplo, o Eric Navarro, a Isabela Ferrari, também, que, né, desenvolvem aqui Eric Navarro está bem aqui, colega aqui de exatamente, né? Que análise econômica do processo, que é um ponto estudar na fonte lá, né? E trouxeram grandes contribuições, né? O Instituto New Law, assim, né? Rendo minhas homenagens a eles, né? Mas aí, Iago, viu aí que o professor Felipe agora aqui em poucos minutos deu aí uma questão discursiva, uma questão oral, né? Muito, exato, muito bacana aí. Usando exemplos, tornando mais palatável, mais fácil a absorção. O homem é sensacional. Conheço. É muito bom mesmo. E Felipe, me fala um pouco mais agora sobre alguns temas. Aí vamos tentar ajudar aqui quem está nos vendo. Algum tema que você acha que é interessante, que pode cair uma aposta sua? Joga aí uma pérola pra gente. Certo. Vou falar, só antes de falar, professor, só queria registrar também mais um colega seu que estuda nessa perspectiva da análise econômica comportamental, que é o George Marmenstein, que também é autor aqui da casa, da Juspódio, e é conterrâneo cearense aqui, então faço questão de registrar. O George, eu brinco que ele é assim, um dos mais geniais, eu não vou dizer o mais porque, né, mas um dos mais geniais magistrados federais do Brasil, né? Eu sou fã dele demais, né? Não só pela capacidade, pela inteligência dele, mas pela capacidade dele de olhar o mundo, né? Das lentes com que ele olha o mundo, a preocupação com o próximo, né? A alteridade, a preocupação, né? com os direitos humanos, enfim. O George é uma pessoa fantástica. Muito né? bom. Realmente... Ele é excelente. Ele foi uma referência para mim na época da graduação. Ele tinha se formado faz pouco tempo e era daqueles colegas da faculdade que vocês eu quero ser igual estamos sentindo falta dele aqui no Instagram, né? Ele fazia publicações riquíssimas, né? Acho que devido a... Eu acho que ele estava estudando muito essa temática, ele está estudando muito essa parte. Ele vai, inclusive, publicar um livro novo agora sobre justamente vieses. Ele está estudando muito essa parte de análise comportamental, então ele deu uma sumida, eu também reparei isso. Mas ele voltou a postar semana passada. Então, se você for lá agora, você vai voltar a ver lá. A gente precisa dos ensinamentos dele. Assim. Ele é muito mosquito bom. aqui queria me pegar.
Mas, por Tranquilo. favor, Felipe. Sim. Vamos lá. Professor, agora a gente tem muitos pontos novos que podem ser cobrados, né? A resolução veio cheia de novidades, né? Termos assim que as pessoas olham e whistleblower, né? Meu Deus, o que é isso? Whistleblower tá lá. A primeira vez que eu vi, eu também tomei um choque, né? Mas é um instituto novo, introduzido pelo pacote anticrime, que é o informante do bem, também chamado informante do bem. O assoprador, né? O assoprador de apito, né? Aquele que faz que não tem envolvimento com nenhuma prática criminosa e que faz uma denúncia que pode ajudar a elucidar alguma prática criminosa que esteja sendo praticada contra a administração pública. Enfim, temos vários temas novos, mas eu acho que tem alguns dentro de cada área que valem a pena uma especial atenção. Por exemplo, em direito antidiscriminatório, tem uns assim que eu acho que vão vir muito em prova, né? Primeiro, teoria do impacto desproporcional, que já não é um tema tão novo, mas eu acho que vai ser revitalizado por conta da resolução. Então, a teoria do impacto desproporcional, ou também conhecida como teoria das ações neutras, ela se dá naquele cenário que uma medida que aparentemente não é discriminatória, quando ocorre numa situação de fato em que já a discriminação ela serve para reforçar a discriminação. Então, ela acaba sendo discriminatória, mesmo que aparentemente ela não fosse. O leading case é o Duke Power Company dos Estados Unidos, que era um caso que, para trabalhadores braçais, se exigia uma prova de conhecimentos para promoção ou não na empresa. Uma prova de conhecimentos gerais, em tese, não seria racista. Mas naquele contexto em que as pessoas negras era o período de segregação nos Estados Unidos, em que negros só poderiam ir para escolas de negros, brancos só iam para a escola de brancos, e as escolas de negros eram muito piores do que as de branco em termos de qualidade, aquilo ali era uma medida que, na verdade, era utilizada para fazer com que apenas os brancos promovessem, né? Então, uma medida que aparentemente, aspas, é neutra, ela acaba gerando uma discriminação de fato. Então, a teoria do impacto desproporcional, eu acho que é um tema que vai voltar com força por conta disso. O STF já adotou essa teoria em outros casos, como, por exemplo, na ação de controle de constitucionalidade, que analisou a questão da retratação no caso da Lei Maria da Penha, né? Dizia que aquela era uma medida que, no caso concreto, gerava um impacto desproporcional. Então, acho que é uma temática que pode voltar. Outra temática também ligada à teoria, à teoria do direito antidiscriminatório é a questão da teoria crítica da raça, que é uma teoria que analisa o direito e as suas relações com a questão do racismo. Como o direito, ele tanto pode ser um instrumento para reprodução de práticas racistas, como várias vezes foi ao longo da história. Regimes de apartheid eram regimes legais, é sempre importante que a gente lembre. Várias medidas jurídicas que existem, elas, quando despreocupadas das suas consequências, elas acabam fomentando o racismo e a discriminação. Mas também há o outro lado, a possibilidade de o direito funcionar como uma ferramenta emancipatória, como um instrumento de promoção social. E aí nós temos também vários casos que podem demonstrar isso, né? Por exemplo, os julgamentos recentes do STF a respeito de cotas, né? Que fomentam aí uma inclusão racial e outros. Então, teoria crítica da raça, que é um tema que vem do direito norte-americano também, eu acho que é uma boa pedida também para os concursos. Outra temática que eu acho que vai cair bastante é essa da análise econômica comportamental, que a gente já falou. E dentro do direito digital também vem várias coisas interessantes aí, conceitos que vulgarmente são usados de uma forma equivocada e que, por isso, eu acho que vão ser cobrados. Por exemplo, o conceito de Deep Web, né? Deep Web, as pessoas tratam Deep Web como se toda Deep Web fosse um faroeste na internet. E não, Deep Web é apenas aquilo que não está nos buscadores
né? Buscadores em sua homenagem, professor, nos buscadores como Google, Bing, esses buscadores de internet, o que está na internet, mas não está traqueado nesses buscadores, é Deep Web. Então, vários servidores de hospitais, servidores públicos, é Deep Web. Agora, dentro da Deep Web, existe uma zona que essa sim é o faroeste, que ela é vocacionada para o crime, que se chama Dark Web. Aí a Dark Web realmente é uma parte que normalmente você só acessa usando softwares que criptografem dados, até porque lá é tão faroeste que normalmente é hacker atacando hacker. Então você tem que ter ferramentas de proteção até para entrar. E ela é diretamente vocacionada para a prática de crimes, né? Toda sorte de crimes, dos mais bizarros que se possa imaginar, elas ocorrem dentro dessa Dark Web. Então, Dark Web é diferente de Deep Web e muita gente trata Deep Web como se fosse sinônimo de Dark Web e não é, e eu acredito que as provas possam brincar com essa, brincar entre aspas, né? Mas fazer maldade aí com esse conhecimento vulgar que as pessoas têm a respeito do tema. Exatamente. E direito digital, né, é um tipo de estudo que ele pode ser cobrado não apenas nessas matérias de humanística, mas em direito civil, em direito processual civil, em direito penal, em direito processual penal, né? É aquela matéria tipicamente assim multidisciplinar, né? Você tem aí várias decisões do STJ a respeito da responsabilidade dos provedores de acesso, dos provedores de aplicação, né? Você tem aí o Marco Civil da Internet, você tem a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem a parte agora penal aí do Iago, né, sabe muito mais do que eu quando esse ponto, a parte dos crimes relacionados com a informática, né? O professor Spencer tem um livro excelente sobre o assunto, né? Então, a gente tem aí um direito, você pode estudar isso e vai abrir vários leques, né, para vocês. Até a parte empresarial, né, professor Felipe? Tem a parte do blockchain, a parte das criptomoedas, a parte dos smart contracts, né, os contratos tudo inteligentes. Isso está no livro. E aí você estudando isso, você pode estar mirando aqui numa matéria e ter pontos ou acertar questões em outras matérias, né? É uma verdadeira revolução, né? É a revolução que está em andamento, o direito digital. O direito digital foi uma das matérias que eu mais me abracei para o estudo do livro, para a redação do livro, e é um mundo novo que está por vir ainda. A pandemia nos fez... dizem que até dos males vem algum bem, né? E se houve alguma coisa que essa maldita pandemia pode ter trazido aí de útil, que pena que teve que vir uma pandemia para a gente perceber isso. Oxalá se nós não tivéssemos precisado disso, mas se teve alguma coisa que ela nos abriu os olhos para o mundo do direito, foi a necessidade de cada vez mais a gente estar online e usar as ferramentas digitais para a realização de justiça, né? Então, vem vários conceitos novos dentro do direito digital, cortes remotas. O judiciário, ele não é um lugar. O judiciário é um serviço. Esse é o conceito principal de corte remota. O judiciário não é um lugar, ele é um serviço. Esse serviço ele pode ser prestado de inúmeras formas. Não é porque ele sempre foi feito de uma maneira que ele tem que sempre ser prestado dessa maneira. Então, coisas como cartório único, central única de atendimento, até mesmo inteligência artificial, no auxílio da tomada de decisões, é um mundo novo que se abre e o CNJ começa a estimular que as pessoas percebam isso desde o momento inicial da preparação da carreira da magistratura. Porque vai ser muito estar na cadeira de juiz, né? Esse tipo de conhecimento. E esses links que o senhor se referiu, professor Márcio, são muito importantes, não também na primeira fase, né, mas sobretudo na segunda e na fase oral, que o candidato certamente se destacará perante a banca examinadora quando fizer esse raciocínio interdisciplinar, né? Exatamente, Thiago. Muito bem lembrado, né? Eu acho que nas provas discursivas, na prova oral, toda possibilidade que o candidato tem
de escrever sem estar amarrado, né, aquela resposta padrão ali, a prova objetiva, ele tem que demonstrar esse conhecimento, tem que demonstrar que ele é alguém que tem um conhecimento diferenciado, né? Isso com certeza auxilia ali para ele ter ganhos, né, na hora da prova. Pessoal, eu queria agora divulgar, né, um código, um cupom de desconto para você que está prestigiando aí a nossa live, né, para que está aqui conosco até esse momento. O cupom de desconto, né, é Felipe, né, o nome do nosso autor, do professor Felipe, né? E aí o Felipe, né, ele é escrito da seguinte forma: Filippe, tá? Felipe 15. E aí, se você colocar Escrevi esse... aí, professor. Escrevi aí para o Oi? pessoal que quiser anotar, coloquei como um comentário aí. Ah, ótimo. Isso, aí, ó, perfeito. Tá Pronto. aí, ó, tá aí, o pessoal da editora também colocou. Felipe 15, tá? É o cupom. Esse cupom, ele tá válido até às 23 horas e 59 minutos do dia 5, né? E aí, com esse cupom, você tem R$ 15 de desconto no livro do professor Felipe ou em outros livros também da coleção de Zero Direito, né? Tá aqui, mais uma vez, eu vou mostrar para quem, né, não conhece o livro do professor Felipe, tá, inclusive, entre os mais vendidos da editora, né? Meus parabéns ao professor Felipe, que merecidamente, né, está recebendo esse reconhecimento, né? E esses assuntos, né, e muitos outros que a gente debateu aqui estão nesse livro. É um livro muito gostoso também de ler, muito agradável, né? Mesmo que você até nem esteja estudando para concurso, né? Eu presenteei, né, um professor amigo aqui e ele adorou, não está estudando para concurso, mas a leitura flui, né, de forma muito agradável, porque o professor Felipe escreve muito bem, né, assim como ele fala também. E eu queria agradecer aqui todo mundo que está acompanhando a nossa live, agradecer vocês que ficaram aqui. Eu gostaria de passar aqui um tempão ainda conversando sobre esses temas, porque são apaixonantes. Quem sabe, né, numa próxima, professor Felipe, a gente volte a conversar sobre isso, né? Na próxima terça-feira a gente já vai ter uma outra live com algum outro autor da coleção, para a gente poder disseminar informação. Eduardo Santos que está aqui, professor. Eduardo Santos está dando os parabéns. Professor Eduardo Santos, né, um grande constitucionalista, vai estar na próxima terça-feira falando sobre, né, liberdade religiosa e outros assuntos também conexos de direito constitucional, com o objetivo mesmo de ajudar vocês, para que vocês possam ter acesso a informação boa, que vai ajudar na sua prova. Então, eu queria agradecer imensamente, antes de passar a palavra, né, ao professor Felipe para fazer suas considerações finais, também agradecer ao professor Iago, né, que esteve aqui conosco. Muito obrigado, né, como aqui um convidado, foi excelente a sua contribuição. Muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo, a vocês que acompanham o nosso trabalho, as inúmeras mensagens de carinho que vocês mandaram. Muito obrigado mesmo, eu gostaria de responder a todos, né? Como não é possível, meu muito obrigado de coração a todos vocês. E aí eu deixo, né, as considerações finais do professor Felipe aí para a gente encerrar de vez a nossa live. Professor, queria antes agradecer ao Iago. Iago, muita gratidão pela sua presença aqui hoje. Iago está de férias, professor, está fora do país, de férias, mas fez essa bondade de estar aqui conosco hoje, representando a magistratura do Ouse Saber. Acho que quando a gente fala em humanística, por mais que a humanística sirva para outras áreas, é a cara da magistratura. Então, fico muito feliz que o Iago esteja aqui hoje, sou muito grato a ele por isso. Professor Márcio, eu não posso deixar de agradecê-lo. O senhor é uma pessoa extremamente generosa, o seu trabalho já deixa isso muito claro, mas quem lhe conhece um pouquinho mais percebe que transcende ainda essa generosidade a esse trabalho que o senhor realiza. O senhor é um ser humano realmente diferenciado, a sua humanidade nos inspira. O próprio Ouse Saber, quando nasceu pensando em fornecer materiais gratuitos, coisa que a gente faz até hoje. O próprio professor Eduardo Santos, que estava aqui recentemente, a gente liberou um curso gratuito dele de processo legislativo. A gente o Ouse para geral, né? Trabalho o Ouse para geral, né? Ajuda muita gente. O Ouse para geral, exatamente, o senhor conhece o Ouse para geral, exatamente. Sim. Então, a gente nasceu com esse propósito de distribuir material gratuito, conteúdo gratuito, inspirado pelo senhor.
E poder hoje estar com um livro que tem na capa o nome do Dizer o Direito, assim, é um motivo que faz o coração encher de alegria e, ao mesmo tempo, a sua humildade também nos inspira a mantermos-nos sempre trabalhando e buscando ajudar as pessoas. Que eu acho que quando a gente ajuda as pessoas, as coisas acabam dando certo. E é isso que eu quero continuar fazendo com o livro de humanística, com o Ouse Saber, ao lado do senhor aqui, poder fazer com que isso que a vida ao longo do tempo foi me ensinando, eu possa passar adiante, porque eu realmente acredito, eu verdadeiramente acredito, não como uma coisa utópica ou como uma coisa extremamente revolucionária, mas eu realmente acredito que a humanística pode fazer melhores profissionais do direito. Não no sentido de que ela vá revolucionar a forma de pensar, mas no sentido de dar uma fagulha de reflexão na atividade do profissional do direito, num mundo cada vez mais automatizado. É importante ter esses momentos de pausa e reflexão, e eu acho que a humanística pode contribuir verdadeiramente para gerar melhores profissionais nesse sentido, muito humilde e muito realista. E, por fim, eu só queria encerrar dizendo que o livro foi feito com todo carinho. Eu fiquei assim, encantado com a receptividade, agradeço muito a todos os leitores. Foi impressionante, esgotou a primeira tiragem, eu acho que com um mês, mais ou menos, esgotou a primeira tiragem, já foi para a segunda tiragem. Então, agradeço muito aos leitores pela receptividade. Meus alunos que adquiriram os livros, quase todo dia eu recebo a foto de alguém feliz porque o livro chegou na casa dele. E quando cada aluno fica feliz por ter recebido o livro, eu particularmente fico feliz. E eu só encerro com as mesmas palavras que eu encerrei a apresentação, dizendo que esse é o livro que um dia eu sonhei escrever, com as suas falhas, porque com certeza ele vai ter algumas falhas, e eventuais virtudes. Nele eu deixei os meus dias, nele eu deixei as minhas noites, nele eu deixei meu coração e a minha alma, e eu entrego tudo isso para vocês. Muito obrigado. Parabéns. Que lindo, lindo mesmo. Pessoal, muito obrigado. Fiquem com essas palavras inspiradoras aí do professor Felipe e até terça que vem. Um abração. Professor, opa, encerramos a live. Só um breve minuto aqui. Por favor, claro, extremamente por feliz. favor. Parabenizar o senhor pela coleção, aí dizer o direito que é um sucesso, como tudo que o senhor produz, né, e vem ajudando a todo esse mundo concurseiro. Parabenizar o professor Felipe, eu fico muito feliz aqui pela consagração da trajetória que ele vem construindo, sobretudo na área de humanística. O Felipe é uma pessoa sensacional e merece todo esse sucesso. Eu fico feliz por essa obra por duas principais razões. A primeira delas, professor Felipe, porque com certeza vai ajudar muitos concurseiros aqui na preparação do concurso público, né? E ajudar é a nossa missão como professor, o senhor sempre didático, né? Vai levar esse conhecimento para muita gente. Então, isso é muito importante. E eu fico também muito feliz, porque eu sei que a sua obra vai dar voz e vai irradiar efeitos mais amplos aí para temáticas que são muito caras, que são muito, muito importantes, né? Muito se falou aqui nessa live de direito à antidiscriminação, que para mim é um tema muito caro. Eu que sou um juiz negro e que discuto muito essa questão e que, inclusive, isso foi fruto de um GT racial composto por muita gente. A Adriana Cruz, colega do professor Márcio aí na Justiça Federal, o Edinaldo César. Então, isso é uma luta de movimentos. Então, isso é uma temática muito cara. É muito importante falar sobre isso, né? E foi um movimento muito importante do CNJ de trazer isso para o mundo dos concursos públicos, porque muitas pessoas, não só aqueles, né, que efetivamente pretendem a magistratura, mas os operadores de direito, de um modo geral, vão ter contato com essa temática, que é muito relevante assim, no exercício da nossa profissão. E o livro do professor Felipe, nessa coleção do professor Márcio, né, do Dizer o Direito, vai irradiar, com certeza, efeitos mais amplos para essa parte da população, né, e que vai contribuir muito além, eu tenho certeza disso, muito além da preparação para o concurso público, mas de uma construção de um poder judiciário mais igualitário, efetivamente, de construção de políticas públicas judiciárias que dão maior efetividade a um combate, né, do racismo estrutural e do ponto de vista institucional no sistema de justiça. Então,
Então, para mim, é uma felicidade muito grande ter compartilhado esse momento aqui com duas pessoas que eu tenho uma profunda, profunda admiração. Entendeu? Muito obrigado. Obrigado, perfeito, Iago. Suas palavras foram muito importantes, são palavras necessárias, né? E obrigado você ter exposto, né, isso, porque realmente são palavras mais do que necessárias, né, no atual momento que a gente vive, enfim. Então a gente precisa cada vez mais divulgá-las. Tá? Muito obrigado. Uma boa noite. Um abraço. Uma boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado. Tchau. Um abraço.